Olá a todos, graça e paz. Estamos começando mais um Café com Cristo Live. O Café com Cristo é um espaço devocional de oração e meditação na palavra. Nós estamos em um propósito de oração, 40 dias de oração. E nessa ocasião nós estamos meditando no livro de Atos e no movimento do Espírito Santo de Deus na vida da Igreja de Cristo em Jerusalém. Você pode ser um missionário digital conosco, assim como eu, há muitos, pregando o Evangelho neste lugar, neste ambiente virtual. E você pode ser um parceiro da missão, deixando aí o seu joinha ou se inscrevendo neste canal. Bem-vindo ao Café com Cristo, a mesa já está posta, o pão já está sobre a mesa, o café já está pronto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Café com Cristo. Vamos ter uma palavra de oração, vamos falar com o Senhor. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela bondade e misericórdia do Senhor e pela palavra que o Senhor nos dá. Palavra que é lâmpada, que é luz, palavra que nos aponta o caminho, palavra que nos revela o nosso destino, revela quem somos, quem nós podemos ser no Senhor. Fale conosco, Senhor, ministre aos nossos corações, que não seja o servo do Senhor, mas que seja o Teu Santo Espírito a falar conosco. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gostaria então de compartilhar para a nossa meditação de hoje uma palavra que tem como título Liderança na Igreja. O capítulo 5 do livro de Atos é um capítulo que dá destaque à liderança apostólica da igreja. O livro de Atos recebeu este nome porque ele descreve os atos dos apóstolos, a ação, o movimento da liderança apostólica na igreja. Mas em alguns momentos nós vamos ver uma ênfase maior sendo dada a eles. E o capítulo de número 5 fala sobre essa ênfase. E aqui nós aprendemos sobre este tema tão importante que é a liderança. Qual é o modelo de liderança bíblica? A liderança é exercida por um grupo pequeno e restrito? Ou a liderança ela é exercida por todos? Estas são algumas perguntas que muitos de nós fazemos quando nós pensamos o tema liderança. E o que a Bíblia nos fala então sobre este tema? O que a Bíblia nos fala sobre liderança? O livro de Atos vai falar sobre o nascimento da igreja. E essa igreja, ela se destaca pela sua liderança. A liderança da igreja primitiva era uma liderança composta por homens e mulheres simples. Homens e mulheres que vieram das mais diversas camadas sociais do seu mundo e da sua realidade. Aqui nós aprendemos que esses homens e mulheres, eles se tornaram referência para aqueles muitos outros que vieram a seguir a Jesus. Então esses homens e mulheres simples, eles nos levam a dizer que nós não exageramos quando afirmamos que todos são chamados para liderar. Não apenas um grupo restrito que carregam determinadas qualificações, determinados atributos para a liderança. O reino de Deus é feito por pessoas que lideram. E essas pessoas, elas advêm das mais diversas camadas sociais. Elas advêm dos mais diversos lugares. Não importa do lugar de onde você veio. Você foi chamado para liderar. E por que nós podemos dizer isso? Baseados em que nós podemos afirmar isso? A liderança de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, é uma liderança que era composta por discípulos de Jesus. Eles seguiram Jesus, foram testemunhas oculares das muitas obras que Jesus realizou. Eles testemunharam a morte e ressurreição de Jesus. Eles receberam um chamado para serem discípulos, seguidores, alunos de Jesus. E agora eles estavam exercendo liderança segundo o modelo de Cristo. E qual é o modelo de Cristo para a liderança? O modelo de Cristo para a liderança é um modelo cujo estilo de vida é exemplar e influente.
A igreja de Cristo em Jerusalém era liderada por homens e mulheres que tinham um estilo de vida exemplar e influente. Assim, nesse sentido, a partir desse ponto, nós podemos entender que todos foram chamados para liderar, porque liderança é influência. Então todos foram chamados para liderar por meio de um estilo de vida exemplar e influente. A partir da minha vida, outros encontrarão Cristo. A partir da minha vida, outros serão instruídos na fé. A partir da minha vida, outros serão conduzidos ao destino de Deus para cada um de nós, a esse lugar que Deus preparou para cada um de nós, esse lugar de cura, esse lugar de libertação, de reconciliação, esse lugar de salvação, o reino de Deus. Então, todos, eu e você, fomos chamados para liderar. Obviamente que nesta dimensão da liderança existem vários papéis, existem várias funções, mas na essência, todos nós fomos chamados para liderar, para conduzir. A Bíblia diz que nós somos sal da terra. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo, referências, para que o mundo então possa se mover, possa prosseguir em direção a este alvo, em direção a este lugar. Então nós vemos que a igreja de Cristo em Jerusalém era composta por esses homens e mulheres que lideravam, e eles então se tornaram referências a partir de um estilo de vida exemplar e um estilo de vida influente. Quando nós lemos aqui no capítulo de número 5 de Atos, o versículo de número 13, o texto aqui diz o seguinte: mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. O texto aqui diz que havia muitas pessoas que estavam aderindo a Cristo, estavam engrossando as fileiras da igreja. Aqui a igreja já estava alcançando o número de 5.000 pessoas. Mas havia um outro grupo que decidiram deliberadamente não se juntarem a este grupo, porque eles entendiam que aquele grupo era um grupo sério. E a decisão de estar naquele grupo era muito séria. Mas ainda assim, este grupo que não se decidiu por Cristo ainda, demandava sobre a vida da igreja, daqueles homens e mulheres que compunham a igreja, a admiração. Eles admiravam aquelas pessoas. O que é a igreja, segundo o livro de Atos? A igreja é um ajuntamento de filhos e filhas do reino. É um ajuntamento de discípulos e discípulas de Jesus Cristo. O texto aqui diz que a igreja é um ajuntamento de pessoas que se reuniam nas casas e no templo. Então, logo, eles admiravam pessoas. Aqui nós vemos um contraste entre a igreja apostólica de Cristo em Jerusalém e o templo de Jerusalém, que também era conhecido como o templo de Herodes. O templo de Herodes era um lugar que atraía a admiração das pessoas pela sua beleza arquitetônica, ao passo que a igreja de Cristo, a igreja apostólica, atraía a admiração das pessoas pelo modo de vida que elas tinham, um modo de vida exemplar e influente. Era um modo de vida que trazia em si autoridade. A palavra de Deus diz que Jesus estava pregando em uma sinagoga em Cafarnaum. E as pessoas que ouviam Jesus diziam: ele prega como quem tem autoridade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus estava sendo descrito como alguém diferente dos demais religiosos do seu tempo. Jesus, ele pregava uma palavra fundamentada na sua própria vida. A vida de Jesus alimentava a sua pregação. Jesus, ele pregava o que vivia. Ao passo que
os demais líderes religiosos do seu tempo, eles lançavam mão sobre a vida dos patriarcas e dos profetas para fundamentar suas pregações. Não há nenhum problema em fundamentar nossas pregações nestas referências vinda dos patriarcas, vindo dos profetas, dos grandes homens e mulheres de Deus. O problema é quando a nossa vida se perde nestas referências. É quando a pregação termina nestas referências. Então, as demais lideranças do tempo de Jesus pregavam o que não viviam. A igreja de Jesus em Jerusalém despertou a admiração das pessoas porque eles pregavam o que viviam. E a partir deste modo de vida, as pessoas foram se achegando. Eles pregavam o reino e a comunidade, ela manifestou esta antecipação do reino na terra. Então, a igreja de Jesus é uma igreja composta de homens e mulheres que lideram, homens e mulheres que influenciam a partir de uma vida que manifesta Cristo, a partir de um modo de viver que manifesta o céu, a partir de um modo de vida coerente com aquilo que cremos, com aquilo que pregamos. Assim nós influenciamos, assim nós lideramos. Então, a lição que nós aprendemos aqui hoje com a Igreja Apostólica de Jerusalém é que a Igreja Apostólica era uma igreja composta de líderes, homens e mulheres como eu e você, homens e mulheres advindos das mais diversas camadas sociais, homens e mulheres que influenciaram nos mais diversos níveis da sociedade e que exerceram liderança nas mais diversas esferas deste universo de liderança. Uns lideraram sobre muitos, outros lideraram sobre poucos, mas no final das contas, todos lideraram. Você também foi chamado para a liderança. Você também foi chamado para conduzir alguém a Cristo. Você foi chamado para instruir alguém nos caminhos do Evangelho. Você também foi chamado para ser um discipulador. Se você é um discípulo de Jesus, então você foi chamado para se tornar um discipulador e fazer discípulos. Ensinar alguém, instruir alguém, liderar alguém em direção ao destino que Deus nos revela a cada um de nós na sua palavra. Então eu gostaria de orar nesse momento, pedindo a Deus que venha ministrar aos nossos corações esse entendimento, pedir ao Espírito Santo que nos dê poder para que possamos viver este modo, esse estilo de vida, pedir ao Senhor que nos dê condições para liderar no reino, como os homens e mulheres da igreja primitiva lideraram, e que a nossa vida venha manifestar luz, e que a nossa vida seja sal da terra, que a nossa vida seja uma referência para aqueles que estão perdidos e que precisam encontrar urgentemente esse lugar a qual nós nos encontramos hoje. Há milhões e milhões de pessoas perdidas, há milhões e milhões de pessoas hoje que se encontram sem direção. Nós temos em nós a direção, que é Jesus Cristo. Jesus mesmo diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse Cristo que chama está em mim e em você. Vamos ter uma palavra de oração? Então coloque a sua vida nas mãos do Senhor, coloque a sua liderança nas mãos do Senhor e permita que Deus te use para que a glória dele manifeste por meio de você. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer porque um dia o Senhor nos encontrou e o Senhor, por meio de Cristo, nos reconduziu a Ti. E hoje nós estamos caminhando a passos firmes em direção ao reino dos céus. Ministra aos nossos corações. Fale conosco. Que o Senhor venha nos dar, ó Deus, poder para ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Revista-nos de poder para liderar no reino.
com a autoridade que o Senhor nos deu, nos revista de poder, para que possamos fazer discípulos, instruí-los nos caminhos do Evangelho. Eu quero interceder por cada vida, por cada líder, e que o Senhor possa levá-los a frutificar, possa levá-los, meu Deus, a serem prósperos no reino, serem líderes eficazes, líderes bem-sucedidos no reino do Senhor. E que as vidas aqui presentes possam glorificar o Teu nome por meio de um estilo de vida eficaz em Cristo Jesus, por meio de um estilo de vida exemplar e influente. Pai, muito obrigado, porque o Senhor hoje não apenas nos chama, mas nos dá poder para ser o que o Senhor nos chamou para ser. Eu quero abençoar cada vida hoje, cada líder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. Que Deus então continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Que tenham todos um dia abençoado e vitorioso em Cristo. Que a sua vida, que a nossa vida, seja um instrumento para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.